Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muito prazer, com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do podcast do PDT Axé aqui do Distrito Federal. Um espaço democrático, de diálogo, de reflexão, para que possamos trazer muitas informações, respeito, ancestralidade, para que a gente possa valorizar a cultura religiosa de matriz africana. Esse programa, então, tem a produção e sempre a boa comunicação da nossa companheira Jo Abreu, né, presidente do PDT Axé aqui do Distrito Federal, com participação desse amigo de vocês, Alan Croce, e hoje tendo, então, um convidado especial, né, um líder religioso, Babá Anísio, que é presidente da Federação Uirapuru, né, conosco, né, Jo? Também sempre bem acompanhado da Juliana Pereira e da Angelita Virte. Então sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo, que hoje promete, né, Jô? Promete. Aqui o PDT Axé, né? O único partido que tem Axé no sobrenome. PDT Axé, né? Em nome dos nossos candidatos, senadora Leila, Gabi, sabe mais algum aí das meninas, dos meninos que vão ser candidatos? Tem vários, né? Hoje, inclusive, estavam gravando aqui. Eu vou trazer uma listinha, viu? Pra gente fazer uma campanhazinha. Que a gente não pode fazer pré-campanha, né, gente? Veja bem, eu tô só dizendo. Mas vamos lá. É uma alegria estar com o Anísio, porque nós sabemos da necessidade das casas tradicionais de matriz africana de se colocarem nessa sociedade. Eu pertenço à URI, a Iniciativa das Religiões Unidas, e todo dia eu tenho que falar que eu recebo vídeos, eu recebo material e das outras religiões. Sempre se fala em várias religiões, mas nunca se fala no candomblé, na umbanda. Não é considerado religião, né? Tinha até uma ideia, quando até pouco tempo atrás, 20, 40, 50 anos atrás, falava-se que eram seitas, não eram religião, né? Mas nós temos, nas nossas religiões tradicionais de matriz africana, nós temos tudo que as outras têm. Filosofia, teologia, teogonia, temos liturgias. Não é uma coisa que a gente se junta e é isso. Não é. Temos, inclusive, princípios e hierarquia. Uma hierarquia muito bem colocada, muito bem estruturada, né? Não é de qualquer jeito. Nós não somos de qualquer jeito. Anísio, fico feliz que tenha um jovem com uma vontade tão grande, com a iniciativa tão grande, com a ousadia tão grande de liderar esse cordão, esse pedaço do Brasil. As pessoas pensam que nós somos bem pouquinho, né, Anísio? Mas não somos não, viu? Uma casa de axé tem no mínimo 200, 300 adeptos por unidade. E quando eu escrevi um livro em 2005 sobre esse tema, eu descobri que tinha pelo menos 2.000 casas entre o Plano, Sobradinho, aqui no Distrito Federal, no quadradinho, pegando o pessoal, ali, as cidades dormitórios, que na época a gente chamava, né? Que é Lusiânia. Hoje chamado Entorno, né? Entorno, exato. Jardingá, Lusiânia, quer dizer, o Goiás pertinho da gente, né? Sim. O Goiás pertinho da gente. E essas pessoas, essa quantidade, essa legião de pessoas, né? Essa imensa egrégora está aí, né? E o Estado nos contempla. O Estado, liderado pelo Lula, não sou lulista, eu posso falar à vontade do que é bom no Lula, né? Não sou lulista, mas ele ter dado o Ministério da Igualdade Racial para a gente, que antes era, nos governos antigos dele, a CEPIA, né? Que era também com o mesmo nível de ministério, mas não tinha orçamento. Dessa vez nós tivemos orçamento, né? Ministério da Igualdade Racial. E nós, uma vantagem para a gente, porque o presidente Sarney, no início da nova república, ele foi chamado por um grupo do movimento negro.
E esse grupo pediu levou uma lista uma lista de demandas para ele. Ele disse: eu não posso resolver isso aqui se eu não criar uma instituição. Aí ele criou a Fundação Cultural Palmares, né? E ao criar a Fundação Cultural Palmares, ele incrementou a nossa autoestima e o empoderamento dos negros. E a gente teve, em seguidinha, a primeira pessoa na Advocacia Geral da União que era negra. Ela fez concurso, passou. Não sei se é PGR ou na advocacia, posso estar enganada, viu? A história aí, os historiadores me corrijam depois. Mas isso foi dando uma força, né? E nós saímos lutando. O povo de Axé entrou nessa luta com a criação da CEPIR. E aí, na criação da CEPIR, algumas pessoas, a Luísa, duas presidentes foram muito importantes, e elas fizeram encontros nacionais, e o encontro nacional tem um poder muito grande, né? Ele chama, ele aglutina, ele gera pautas, né? E ela conseguiu fazer um documento, que é um documento que até queria estar aqui com ele, que é um documento que fala junta todas as nossas grandes conquistas e as nossas demandas, né? E aí, quando eu soube que a Uirapuru estava se criando e também que a outra entidade estava se criando também, a Abrapa, é isso, a Abrapa? E que a federação, quer dizer, nós então teremos 3 agora, né? E a federação vinha sendo muito criticada por ausência e tal. Bom, aí eu queria saber, primeiro, começando, atendo a primeira pergunta, queria que você contasse para a gente como foi a ideia de criar a federação. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente com vocês hoje, de poder compartilhar um pouco da história da federação e um pouco da minha história com o público. Eu sou um contador de formação e profissão. Desde o período de estágio, trabalhava para regularizar a situação do meu terreiro. Do terreiro que hoje minha mãe carnal é a zeladora da casa, e que a gente perdeu o nosso barracão em 2017, posteriormente a Perdeu por quê? Primeiro, tinha um problema judicial acontecendo pela localidade. Nosso terreiro foi incendiado em 2017, por volta ali de abril, maio, ficava na X-Norte do Gama. Não chegou a causar muitos danos, o bombeiro chegou de forma muito rápida. Tinha um médium da casa que morava na esquina do terreiro, então rapidamente as coisas foram resolvidas, mas a insegurança veio, a questão judicial já estava acontecendo mesmo, então a gente abriu mão, deixou as coisas acontecerem e a gente saiu. Meu terreiro foi então para o núcleo rural Ponte Alta Norte do Gama. Ainda é DF ou já é? Isso, ainda é DF, fica no Gama, próximo ao Detran. E ali naquele momento a gente fez a transição para lá, levantamos o barracão com doações, com a ajuda de algumas pessoas envolvidas, de frequentantes, de médiuns e familiares, a gente levantou o barracão. E desde 2021, quando começa a cursar contabilidade, eu busco a regularização. Em qual sentido? Transferir o CNPJ que já era existente da X-Norte para o novo endereço, na Ponte Alta. Tive algumas dificuldades com relação à legislação vigente aqui do DF. Que tem uma legislação hoje que fala quais atividades podem ter em cada partezinha do nosso Distrito Federal. E onde a gente estava não poderia ter uma atividade econômica, seja sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. E no caso, templo não era considerado. É sem fins lucrativos, mas eles não consideravam. Não consideravam. E depois que eu fui me especializando nessa área, fui entendendo mais o porquê das dificuldades e não consegui fazer a transferência no CNPJ. Veio, depois de muita tentativa de contato com instituições que poderiam me ajudar,
e não conseguiu apoio, começou a surgir um sentimento de ter alguém em prol da comunidade de terreiro que ajudasse. Um sacerdote de quimbanda do entorno deu sim a ideia de fundar uma federação. Compartilhou comigo a ideia, perguntou o que eu achava. De quimbanda? De quimbanda. E eu tô perguntando assim Sim. porque quimbanda no Ceará tem muito, agora aqui eu nunca tinha visto. A gente tem um sacerdote que ele residia na época na Ocidental. Eu tenho um tempo que eu não falo com ele, eu lembro que ele estava passando por processo de mudança, mas ele residia lá. E ele que trouxe a ideia da federação. Ele sentou comigo, analisou, a gente conversou com um advogado e eu falei assim para ele, eu gosto da ideia, achei muito interessante, mas ficou ali, na conversa entre eu e ele. Quando foi em agosto, o DF Legal visitou a minha casa, depois de uma denúncia de funcionamento irregular de um terreiro. Eu me vi impotente, eu me vi em desespero, tentei novamente contato com quem eu conhecia para tentar me ajudar, porque eu trabalhava com isso, mas naquela situação eu não conseguia resolver por uma questão de legislação. E uma das minhas filhas da casa, Eleni, ela tem uma instituição de acolhimento às mulheres. E eu pedi um socorro para ela. Ela falou, vou marcar uma reunião com você, com a administradora regional. Na época, Josiana Feitosa. Isso, ótimo. A Jo? Isso, ela era... É a advogada? Isso, exatamente. Ela era administradora do Gama, me recebeu no seu gabinete. Ela é maravilhosa. Levei a minha situação para ela. Despachada, né? Ela é, mas extremamente competente, gosto muito demais competente. dela. E sou muito grato por esse caminho que ela deu, porque eu sentei com ela e falei, eu estou numa localidade no qual é nos fundos de uma chácara, no qual a gente, na época, não tinha vizinhos, rapidamente surgiu um condomínio do lado, mas até lá não tínhamos vizinhos, não tínhamos nada. E eu falei assim... A cidade invade, né? A cidade invade, e eu falei assim, ou é por intolerância, ou por algum outro motivo que eu desconheço, porque no mesmo localidade tem igreja, salões de festa. Ninguém reclama. Ninguém reclama, mas o terreiro foi denunciado. E ali, quando eu vi que eu consegui resolver a situação através de uma conversa, uma orientação, tendo o entendimento que ter uma atividade econômica ali não iria interferir de forma negativa na sociedade, iria, na verdade, agregar, e que através de uma conversa simples como essa, a gente pôde entrar numa resolução, eu falei, o que os terreiros passam é falta de um articulador, é falta de alguém que consiga fazer negociações políticas, é falta de alguém que consiga criar elos entre parlamentares, administrações em vez públicas, de só espernear, né? Em vez de só espernear. O júris esperneante, né? Exatamente. Os advogados. E o jus esperneante, né? É o direito de esperneação. Exatamente. E assim, muitos barracões passam por esse processo de serem fechados, de serem denunciados. E a legislação, ela não está aqui para nos dar amparo. Porque, ao mesmo tempo que ela nos garante direitos, elas nos exigem deveres. Só que tem deveres que são incompatíveis com a realidade do que terreiro é colocado. Os terreiros, o nosso terreiro era no meio da cidade. A gente foi obrigado a ir para o meio das chácaras. E mesmo assim a gente não pode estar. E mesmo assim a gente vai continuar sendo perseguido. Isso não pode acontecer. A gente é obrigado a ir para as marginalidades. E mesmo assim... A cidade vai caminhando até você. A cidade vai caminhando até a gente e a gente vai ter que continuar indo para as margens e continuar indo para a margem. E foi isso que a maioria dos terreiros do entorno aconteceu. Muitos nasceram até aqui. Hoje, todos. E hoje estão lá no entorno porque é onde conseguiram se alocar. O Lilico do Oxum, quando ele fez a chácara dele, o barracão dele, era só o cemitério, em Sobradinho 2, era o cemitério e a casa dele. Né? Não tinha outra coisa. Aí, de repente, tem uma cidade em cima do terreiro dele. E assim vai. A gente não tem como impedir o crescimento da cidade, mas uma obrigação do poder público nos acolher e nos direcionar da melhor forma possível. E não é direcionar a gente tirando de um lugar e colocando em outro. Né? Na verdade, é compreender que a gente não está com um barracão formado para incomodar a sociedade. A gente está ali para acolher. Exatamente. A maioria, na verdade...
acredito hoje que todos os terreiros têm algum tipo de ação social, cultural, sociocultural e assim por diante. E quando me vi nessa situação, eu falei, a federação vai sair do papel. Não, vai sair do imaginário. Já estava na cabeça, né? Falei, vai sair do imaginário. Liguei para o sacerdote que trouxe a ideia e falei, olha, eu vou trabalhar para tirar a federação do papel. Vamos comigo? E aí ele falou assim, Anísio, eu não vou. Falei, então eu vou sozinho. e aí eu chamei a Juliana Pereira, além de amiga, hoje irmã, também de santo, e também uma pessoa que na época eu chamei como profissional. Chamei ela, apresentei a ideia no imaginário, falei para ela o que eu pensava, e ela falou, Anísio, eu acho muito bom, acho interessante, e começou a me apontar o que era bom, o que era ruim, o que eu devia fazer. Vamos fazer algo coletivo, vai ser algo individualista, vai ser algo realmente para a comunidade, não vai ser, porque a gente faz parte se for em prol de tudo. E assim foi indo. Ela me trouxe alguns starts e eu fui trabalhando depois por trás. Fui indo, procurando pessoas capacitadas, conversando. Eu não queria fazer uma instituição nascer como a maioria das instituições sem fins lucrativos nasce, com familiares e amigos. Falei, não, vai ser uma instituição com competentes. Uma diretoria jurídica com um advogado especialista em direitos humanos e racismo religioso, uma diretora na parte de comunicação que monta o planejamento tanto da Federação Irapuru, quanto vai deixar um pré-planejamento pronto para terreiros, na parte de comunicação. Ser usado para qualquer terreiro. Exatamente. Diretoria social, diretoria de relações institucionais e assim por diante, com pessoas extremamente capacitadas. Buscando pessoas com histórico racial, que para mim é primordial, né? Hoje, antes da gente começar aqui, eu comentei, estamos para completar 138 anos de abolição da escravidão. Muitos vão comemorar. Eu comemoro que tenha acontecido a data, mas já são 138 anos. Mas ainda é uma criança perto da história do que tudo que a nossa ancestralidade passou. Então, busquei compor uma diretoria com pessoas técnicas capacitadas, mas com pessoas com histórico em lutas raciais, pessoas com casca religiosa, e uma outra coisa também, que no início me gerava um conflito. Minha diretoria não é composta somente por sacerdotes. Foi uma das coisas que eu mais recebia questionamentos. E para isso eu criei o Conselho de Ancestralidade. Um conselho formado com representantes de 8 religiosidades diferentes, com o objetivo da gente dar voz a todos. A gente fala matriz africana, que é o que a legislação fala. Eu trago matrizes, no plural. Já me corrigiram algumas vezes sobre isso, mas eu continuo me posicionando assim, matrizes africanas e matrizes ameríndias também. A gente tem religiões hoje que crescem, e muito aqui em Brasília, por exemplo, Jurema, Catimbó, Ayahuasca, são religiões advindas do indígena. Indigenismo, né? Podem ter influência africana? Podem, mas a nata, a raiz delas é indígena. Então, eu não queria dar voz somente... No Ceará tem o Catimbó, não sei se aqui tem. Tem, hoje a gente tem sim terreiros em Brasília que tem, inclusive, eu tenho um sacerdote que representa a Jurema, o Catimbó e alguns outros tipos de encantaria, né? E assim por diante, eu busquei representação para todos, inclusive o candomblé, que normalmente é dito como que não é também. E não é também, eu destrinchei ele. Hoje, no nosso conselho, a gente tem um conselheiro que representa Angola, né? A gente tem o que representa Queto, a gente tem o que representa Jeje e a gente tem o que representa Efon. 4 divisões dentro de uma que tentam resumir. E não é, são nações diferentes, com cultos diferentes, com uma cultura diferente entre elas. Então, assim, a gente buscou trabalhar a diversidade,
Né? Ainda tem o Zebá, né? Aqui, o Lilico é EBA, por exemplo. A gente não conseguiu colocar todos mas que a gente queria. Mas o Lilico é EBA, mas ele está ligado à Brapa, né? Não tinha como ele estar... Isso, ele tem a ligação não somente institucional, mas também por uma questão de laço, né? Laço familiar. Integrantes hoje da diretoria da Brapa tem ligação com ele, então é natural. E a gente tem que ter esse entendimento também, que muita gente às vezes acha que quando surge mais duas instituições e tendo uma já existente, a gente vê como concorrência, mas não é como concorrência. Não. A gente tem espaço para todos e necessidades diferentes que cada um vai atender da sua forma. Né? A mensalidade de um vai ser um valor, a de outro vai ser outro, um vai fornecer mais coisas, o outro vai fornecer menos coisas em um ponto, o outro vai fornecer menos coisas em um ponto e o outro vai fornecer mais coisas em outro. E assim a gente vai alcançando, e o importante é a gente trazer proteção jurídica, proteção institucional, poder institucional para os terreiros. E não importa quantas instituições nascerem com esse propósito, o importante é os terreiros terem essa proteção. É os terreiros aprenderem que é uma coisa que também eu tratei desde lá do início. Uma coisa que eu tenho pavor é de monopolização de recursos. Eu tô com um discurso hoje, e em todo terreiro que eu vou, é da gente poder estruturar o CNPJ, a gente regulariza aquela situação, se não tiver regular, e a gente dá os caminhos e ensina o terreiro a criar portfólio histórico de ações culturais, histórico de ações sociais, histórico de tudo que é feito. Porque é legislação. Existe uma reparação a ser construída no nosso país que ainda vai durar muito tempo. Igual eu falei, 138 anos ainda não é nada. As políticas públicas realmente estão começando agora. Né? Mas eu acho que a primeira significativa realmente foram as cotas, né? Exatamente. Então, assim, porque deu pra gente abrir horizontes, né? Isso. Pessoas foram grandes vitórias vindas lá de trás. Mas ainda tem tão pouco tempo para a margem do que a gente ainda tem que construir, que essa reparação ela é necessária. E eu mostro para os terreiros, está na legislação, terreiros que têm ações culturais, terreiros que têm ações sociais, têm direito hoje por legislação a concorrer a editais para poder executar essas ações sociais com cada vez mais propriedade, com cada vez mais força e alcançar cada vez mais a comunidade. Tem direito a ter relações institucionais políticas, de sentar com senadores, sentar com deputados federais, sentar com deputados distritais, apresentar um projeto, falar, eu atendo tantas pessoas da comunidade e eu preciso de ajuda para poder fazer essa execução ser ainda melhor, alcançar cada vez mais pessoas. Né? Então, isso eu levo para os terreiros. A ideia é maravilhosa, isso é muito importante. Isso é importante, eu não posso... Porque sem dinheiro ninguém consegue fazer. Sem dinheiro a gente não consegue realmente fazer as coisas acontecerem. Eu fiz uma troca na minha vida. Eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, hoje eu trabalho solo, no sentido de faço os trabalhos de contabilidade para poder me sustentar, mas eu faço, hoje minha dedicação é pela Federação Irapuru. Dedico meu tempo integralmente à federação, seja indo até os terreiros, seja conversando. Eu vou dar um exemplo. Eu não precisava ir, mas eu acho necessário. Uma sacerdotisa do entorno sul, lá de Lusiânia, esteve na quinta-feira da semana passada em uma audiência, porque está para que negociassem com o vizinho uma questão de perturbação sonora. Compreendo que todos nós passamos por situações que nos incomodam. Mas eu não posso me incomodar e trazer um transtorno tão grande quanto esse como está sendo feito. Uma sacerdotisa está tendo que passar por um processo, né, por uma questão de intolerância. Vídeos do vizinho se incomodando, falando que ela já estava chamando os diabos. Eu desconheço. Né, também, quando a gente na nossa religião de entidades, a gente não traz esse conceito para a gente. Né? E eu estive lá, levei o advogado da instituição para estar com ela lá. Presente. E
O advogado foi bem claro, porque eles fizeram uma proposta. E o advogado foi bem claro, não queremos negociar. Nós não Isso é inegociável, né? É inegociável. A gente tem que pagar porque uma pessoa se sentiu incomodada. Não é justo. Não é justo. Agora, eu acho... Você tinha alguma pergunta? Vai interrompendo o que ele fala. Olha só. Eu me incomodo, pessoalmente, com alguns cânticos que nós usamos inadvertidamente, né? São cânticos antigos e nós vimos repetindo, né? Principalmente quando cantamos para os Exus, que não é o Exu orixá, os Exus da rua, povo de rua, que eu acho que eu tenho povo de rua na minha cabeça, todos nós temos, né? Quer dizer, todos nós da religião sabemos que temos e cultuamos os nossos Exus, né? E acho que o meu Exu, por exemplo, ele não precisa ouvir determinadas canções que nós usamos, né? Nas casas de santo, eu escuto, né? Em algumas, né? E quando tem festa de Exu, ligadas à questão católica, né? Chamando Exu de demônio. Não são demônio, não é o diabo, não é não sei o quê. Nós não temos isso na religião. E seguramente é uma herança do catolicismo popular, que a gente sabe que houve sincretismo e ainda hoje existe essa mescla, essa mistura, né? Que está muito, por exemplo, especialmente nós mais velhos, né? Porque nós éramos batizados, fazíamos nosso casamento, fazíamos a crisma, fazíamos todos os preceitos da religião católica. E aqui em Brasília, eu vi mães de santo que levavam os seus filhos de santo, quando raspavam, depois da obrigação, e iam para a igreja católica para a missa do domingo, para fazer antes da saída. Né? É uma coisa particular, é uma herança. Né? Os mais novos já não fazem mais isso, né? Já não tem mais essa mistureba, né? Mas é preciso lutar também por essa parte. Se a gente não fala o povo de Umbanda, porque o povo de Umbanda é outra história, porque eles são cristãos. Sim. A gente tem alguns contextos... Muitos são cristãos. A gente tem um contexto complexo. Principalmente na Umbanda, é muito misturado, mas eles são cristãos, a maioria. É porque hoje existem algumas divisões, por isso que eu falo das matrizes, porque, e no plural, nesse contexto, porque se eu for falar de mim, eu vou falar, apesar da minha idade, 23 anos, jovem, passei por isso, fui batizado em igreja católica, né? Então, e sempre fui umbandista. Mas qual que é o contexto da religiosidade? Cada terreiro, ele tem um histórico. Cada sacerdote passou por uma mão diferente, ou por 2 mãos, ou por 3 mãos, quando eu falo de ter recebido axé e formação de diversos outros sacerdotes, ou às vezes de um só, ou de vários. Mas o contexto, quando a gente fala que a Umbanda é cristã, a gente acaba resumindo igual a gente resume o candomblé, as várias nações de candomblé em uma só. A Umbanda, ela é muito diversa. Vou dizer, o Mavungo, aí na outra já é outro orixá, o nome já é outro. Isso, então assim, a gente hoje, hoje a gente tem uma Umbanda muito diversa. A gente tem a casa de Umbanda que vai ter, sim, as imagens católicas de Jesus e as imagens católicas. Hoje a gente vai ter uma casa de Umbanda que vai ter imagens de orixás. Hoje a gente vai ter casa de Umbanda que vai ter somente elementos da natureza representando a diversidade de cada orixá. Hoje a gente vai ter casa de Umbanda que cultua somente as almas, que não cultuam nem mesmo orixá e nem os santos católicos. E tem até casa de Umbanda que não toca tambor, né? Hoje a gente tem casa de Umbanda que não toca. Hoje não, desde sempre. A gente sempre teve algumas linhas. E assim, a gente tem a Umbanda que vem de origem angoleira, a gente tem a Umbanda que vem de origem iorubá, a gente tem a Umbanda que vem de origem espírito católico kardecista, né? Porque a gente tem as mesclas, a gente tem uma diversidade. Quando eu falo cristã, não estou chamando de católica,
tá? Não, com certeza. Cristão, não, ou seja, eles quando acreditam que Cristo... Aí aqui e acolá eles dizem, não, Cristo é Oxalá. tem, Algumas, ainda existe né? o sincretismo muito forte em muitas casas. Eu não posso, por mim, dizer que vai estar certo ou que vai estar errado. Não. Isso dali é a conduta de cada casa. É. Quando se trata, por exemplo, do povo de rua, que por muitas vezes é chamado Exu, e aí fala de Lúcifer, Beelzebu, diabo, demônio, quando a gente fala nessas nomenclaturas, também é um contexto histórico muito forte. É que a gente está tirando aos poucos, né? Vem tirando, mas a gente tem espíritos, por um exemplo, que foram alquímicos quando em terra, foram perseguidos pela Igreja Católica e quando morreram e se viram do outro lado como espíritos e podendo ajudar outras pessoas, eles, como uma retaliação a quem os perseguiu, se apresentavam daquela forma. Já que vocês me tratavam como uma coisa ruim, eu sou o diabo. eu serei o diabo. E assim foi. Isso dali foi uma construção até mesmo do que aqueles espíritos passaram em terra, a perseguição que eles passaram em vida e no pós-vida. E até hoje eles se denominam, às vezes, dessa forma, como um enfrentamento justamente a essa perseguição agora, passada. eu entendo, veja bem, o problema é que se a gente perpetua isso na música, que é tão forte, né? A canção é muito forte no espírito da gente, ela bate lá dentro, né? Eu não sei, eu adoro música, eu não vivo sem música, né? E cheguei até a enfrentar uma faculdade, um vestibular para fazer faculdade de música, passei 2 anos, quando eu vi que eu não tinha aptidão nenhuma para o negócio, eu era péssima. Aí eu digo, mas pá, vou sair daqui, senão eu vou morrer de fome. Aí saí dessa história. Mas a música, ela é muito forte, né? A gente é ninado com música, né? Quando bebê. Depois a gente vai levando ao longo da vida. A primeira namorada, o primeiro namorado, sempre tem a ver com música, né? As músicas fazem uma verdadeira playlist na vida da gente, né? Então, se a gente conversasse com as pessoas, vamos ver se a gente vai tirando devagarinho isso. Com certeza. Porque se a gente canta, né? Uma cantiga... É que não vem nenhuma na minha cabeça agora, graças a Deus. Que fala bem direitinho assim, o demônio, o diabo, não sei o quê, Quem escuta lá fora não vai entender que é porque a gente está fazendo uma negativa do status quo. Não vai entender assim. Né? Compreendo perfeitamente esse posicionamento. Embora a gente pode morrer de falar de anjo lá dentro, qualquer coisa que a gente fale, a gente vai ser criticado e vai apanhar. Sim. Isso aí sempre. Eu não quero contribuir. Não quero contribuir. Mas, apesar disso, isso também não vai resolver, né? Sim, não, perfeito. E eu acho também que é importante, sim, juntamente com as questões dos letramentos, mas hoje... pela posição que eu fui me colocando no momento que eu decidi abrir a federação e comecei a articular, eu observei que pelo que os terreiros passam hoje, existem políticas muito emergenciais a serem tratadas em âmbito distrital e âmbito nacional. Me incomoda muito ter que negociar com a administração pública ou com o poder público que um terreiro possa ter seu CNPJ aberto. Sim. Isso é um absurdo. É péssimo. A gente hoje tem uma legislação, por exemplo, eu como contador vou falar numa questão técnica. Não pode ter instituição religiosa em um local híbrido, que seja residencial / comercial. É só o que tem de outras religiões, né? É só o que tem. Mas você vê aqueles comércios que tem residência na parte de cima, um tanto que tem. E quando se trata de terreiro, é uma dificuldade. Eu tenho uma admiração muito grande por Mãe Cícera, que se não me engano é lá de Samambaia. Mãe Cícera passou por uma questão e ela falou, eu vou colocar meu terreiro no meio da cidade. E colocou um eixo comercial. E tá lá um galpão e Mãe Cícera está lá, presente, forte. E as pessoas são obrigadas a verem filhos de santo entrando, filhos de santo saindo, no meio da cidade. E é sobre isso que é a luta da federação, para que as instituições elas não tenham que ficar sempre procurando as margens. Sim. Né, para poderem ir. Uma outra situação também que a gente
se coloca como federação é ensinar justamente sobre essa questão de pertencimento para as religiosidades. Devemos sim tratar sobre cultura, devemos sim tratar sobre social, devemos sim realizar as nossas ações e com cada vez mais força para a comunidade. Fora da federação, eu sou produtor cultural e hoje eu trago a federação junto nas minhas atividades. E eu acho isso essencial. Sou produtor cultural na parte de samba desde 2021 e sou produtor cultural na parte de samba de terreiro desde 2024. Olha só, o samba, né, por exemplo, a escola de samba, ela nasceu num terreiro da Tia Ciata, não é isso? Isso. Nasceu dentro do terreiro. Os afoxés na Bahia nasceram dos terreiros. O afoxé Filho de Gigante, que é o mais gigante que tem, né? Mas em Fortaleza, que é uma cidade, eu estou falando muito de Fortaleza hoje, não é o comum, mas Fortaleza tem 25 afoxés que saem no carnaval de rua. Né? Uma cidade que não disseram que não tem negro, não disseram que não tem tradição de negros no Ceará. Como é que tem 25 afoxés, né? Então, as casas de santos foi que deram origem aí, por exemplo, todo mundo come vatapá, mas saiu das oferendas das casas de santo. Todo mundo sabe, come. Tem coisas até mais populares do que vatapá. Né? Brasileira. A cultura alimentar brasileira passa por isso. Quem passa. come uma velha feijoada Tá comendo a comida de Ogum. Uma comida de preto velho, uma comida de Ogum que tem origem preta. A gente era obrigado a comer. A gente, assim, eu falo minha ancestralidade, comer os restos do porco. E hoje, quem é que não preza por uma boa feijoada? Que é feito com rabo, com pé, com orelha do porco, com focinho do porco. Quem é que não gosta de uma boa feijoada hoje? Né? E assim é a base. Né? Tanto nesse mês, agora eu vou fazer um merchandisezinho, né, gente? Gente, ele está com as assessoras não, as outras diretoras da federação aqui, a Juliana e até o Alan já falou o nome delas, a Juliana e a Angelita, porque eu chamo a Angelita de blonde. Aí eu fico, quando eu tenho que falar o nome dela, eu tenho que pensar, porque eu nunca chamo de Angelita. São minhas duas salvaguardas dentro da federação. Né? Desde o princípio, tudo que eu fui construindo juntamente com outros diretores, mas eu sentava muito para conversar com a Juliana, e depois que eu fiz o convite para Angelita, que ela aceitou compor a diretoria social também, foi... muito trabalhado sobre isso. E, inclusive, né, dia 23 desse mês, o mês da abolição da escravidão, a gente vai fazer um samba lá no Rancho Irapuru, que é onde hoje é a sede da Federação Irapuru. Lá no Gama, um samba com o nome Samba de Senzala, no qual a gente vai curtir, vai aproveitar uma boa roda de samba, mas vamos falar sobre a origem do samba. Uma música, uma cultura que resiste até hoje, mas que ninguém pode negar a origem. Uma origem preta, uma origem muito ligada a terreiro, uma origem muito ligada à senzala, muito ligada ao sofrimento e que hoje resiste, trazendo alegria para quem escuta. Inclusive, lutando muito contra o racismo, né? Tem muito samba falando de racismo, da luta do racismo, falando dos orixás, né? Exatamente. As escolas de samba estão trazendo muito esse tema, né? Não, as escolas de samba de Rio, São Paulo, nos últimos anos, terreiro tem dominado as festividades do carnaval, né? A gente tem aqui em Brasília uma produção cultural liderada pela banda Patacori, né? O Não Chuta que é Macumba, que todo ano é produzido. Este ano tive o prazer de estar lá, não somente como Anísio, mas como Federação Irapuru, estava lá com o nosso secretário presente nesse dia. E a gente vem buscando essa construção junto da federação de mostrar que a cultura dos terreiros são vivas, e é por isso que terreiro tem direito a participar de editais. Terreiro tem direito de participar
de recurso que é destinado para reparação histórica. Com certeza. Né? Tem mais alguma pergunta? O Alan não perguntou nada ainda. Pois é, eu estou aprendendo aqui, né? Vi a introdução da Jo trazendo partes históricas aí do Lula, né? Que o governo Lula que criou os ministérios e também o Instituto. Eu gostaria de dar um passo um pouquinho atrás também e registrar que um grande avanço se deu também em 1930 com a Revolução Getulista do Getúlio Vargas, que reconheceu também os direitos das mulheres. Não é só eu que estou nacionalista aqui, não. Aqui, ó, o gaúcho aqui. Como bem colocou o jovem, nosso líder religioso, Anísio, também em 1888 teve a abolição da escravatura, que é um momento festivo, mas também de muita reflexão. E aí, vendo as atividades lá da federação, né, trazendo alegria para o povo e também essa consciência, isso é muito importante, né, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, sabendo dos seus direitos e também dos seus deveres. Né? Exatamente. Porque respeitar o próximo, respeitar as culturas, a religião, isso é primordial. A gente ainda não teve tempo de respeitar, porque ainda não está tão acuado, cara. Ainda não pôde respeitar direito os outros, que ele não sai do canto, né? Mas olha... eu acho muito bonito você respeitar a abolição da escravatura, porque foi um movimento nascido com os negros. O grande líder, que era o Zé do Patrocínio, era negro, né? Não era pardo, não, ele era negro. E a princesa Isabel e o Dom Pedro II perderam o trono deles por causa da abolição da escravatura, né? Ao fazer a abolição da escravatura, eles perderam o apoio dos plantadores de café. E foi o espaço que os da velha república? Que os republicanos do café queriam para dar o golpe, os golpistas. Era tudo que os golpistas queriam, né? E depois da saída de Dom Pedro II do Brasil, nós tivemos, no mínimo, 12 anos de autoritarismo pesado, com o Floriano Peixoto, foram generais. Exato. 3 generais seguidos, né? Marechal Deodoro, que foi o primeiro marechal, depois teve o Floriano, depois tem um outro aí. Eu sei que o primeiro civil foi o Afonso Pena, lá na ponta, que já era negro, e era negro, né? Nós tivemos um presidente negro bem no começo da República. Eu estou muito feliz, porque estou sentindo que você está com a cabeça muito boa, seu pessoal provavelmente está também com a cabeça muito boa, está entendendo, está sabendo onde é que está pisando e está entendendo que barra é essa que nós temos que enfrentar, né? Cada um no seu espaço, o caminho da Uirapuru vai ser um caminho de muitas alegrias e de muitas lutas, né? Porque não se monta uma federação para brincar. Não, a federação é uma coisa de muita luta, né? E esse trabalho que ele está fazendo na questão da regularização dos CNPJs, habilitando o CNPJ para que consiga ter acesso a recursos estaduais, federais, isso é de suma importância, porque vai alavancar ainda mais a questão da cultura, da consciência, né? E poder fazer um trabalho social relevante. Isso. É importante falar, para quem quiser saber como se filiar, saber valores, sim. Né? Pode acessar nosso Instagram, Federação _ Uirapuru. Tem o WhatsApp também da federação, vou pegar aqui o contato, porque eu não tenho de cor aqui agora. O nosso valor é estupidamente barato, com uma mensalidade de 5% do salário mínimo, que dá hoje R$ 81,05. R$ 81,05 é uma mensalidade que dá... A regularização dos terreiros parece ser a dor maior desse momento, Sim. Porque a outra federação que esteve aqui, falando com a gente, levantou esse mesmo problema, né? Porque sem a regularização, o terreiro fica muito exposto. Fica vulnerável, o terreiro ele não tem acesso às políticas públicas, a gente fica numa situação de exposição extrema. Primeiro, a gente fica preso numa volatilidade financeira, que a gente não sabe
como é que vai ser o próximo mês. A gente vive uma situação hoje que 90% dos terreiros são mantidos pelos zeladores, né? Não é por doação, não é pelos filhos da casa, é pelo zelador, que ele pode até captar um pouco com os filhos, com uma mensalidade, alguma coisa assim. Mas é mantido pelo zelador. É por isso que quando um zelador falece, em geral o terreiro emborca. Vai a pique, porque a família quer o imóvel, né? Quer o patrimônio, que foi ele quem construiu sozinho, né? Praticamente, né? E é isso aí é uma discussão também que a gente tem que ter. É uma discussão. O DF ele deu um passo importante lá em 2009, primeiro, para as igrejas, quando criou o programa Igreja Legal, juntamente com a Nova Cap, se eu não me engano, né? E deu um passo importante naquele momento, primeiro para as igrejas, e depois os terreiros começaram a ter acesso, né? Só que não é ainda o suficiente. É muito importante ter um programa desse que os terreiros podem adquirir. Eles fizeram uma palhaçada aí, que eles deram para a Mãe Baiana a posse da terra, né? Deram um documento para ela e foi ótimo para ela. Importantíssimo. Acho que é uma conquista, porque ela é uma lutadora. Mas isso só serviu para fazer uma festa, porque nós temos quantos terreiros? Eles deram para uma, né? Então... Nesse dia que foi entregue para ela, eu acho que tiveram realmente mais 2 terreiros, mas pelo complexo do que é Distrito Federal e a realidade do que os terreiros passam, isso é um número extremamente pequeno. Foi apenas uma festa, né? Foi para falar, eu lembrei de vocês, né? Eu lembrei de vocês. E a gente ser lembrado não é o suficiente, a gente tem que ser reparado. Exato. Essa é a questão. Isso, é um direito. Nós não podemos achar que estão nos dando nada, não é doação. E aí entra a questão das regularizações. A importância de um terreiro estar regularizado. Correr atrás de estar com o seu CNPJ aberto gera custos ter um CNPJ aberto? Gera. Mas ele gera oportunidades. As pessoas não podem olhar só pelo ônus. Realmente é um ônus que, em primeiro momento, é chato, é ruim. Você ter que pagar ali a mensalidade da federação, pagar a mensalidade de um contador. Exatamente, isso é chato. Porque a gente diz assim, poxa, mas tem contador aí que está cobrando R$500 por mês. Aí a gente diz, pô, R$500 é tão pouco, né? É tão pouco, mas para uma roça... É muito dinheiro. É muito dinheiro, dependendo da situação. Porque se o pai de santo não for um profissional que tem um emprego, né? Ou um escritório, né? Se ele for pai de... Ele não tem o direito de ser só sacerdote, né? Então fica muito... Especialmente as mulheres, as iás. As ialorixás, as mães de santo, elas sofrem mais ainda, né? Porque a discriminação ainda é mais pesada, você bota... Se for já sendo de terreiro, sendo mulher, sendo negra, e se for uma mulher de terreiro, negra e gay, aí é a ponta de um iceberg que a gente, que às vezes olha de fora, não consegue compreender o tamanho do problema. Discriminação que vem junto. Você manter uma roça não é barato, não é fácil. E aí... Quando a gente trata... Mas só pensando em água e luz? Exatamente. Só pensando em água e luz, sabe? Tem estrutura toda. Né? Porque... Quando a gente vê oportunidade, a gente tem aqui no Distrito Federal, no Brasil, acredito que no Brasil inteiro deva ter. Mas minha preocupação é o Distrito Federal e o entorno. Uma coisa chamada ponto de cultura. Sim. Todo tem no Brasil inteiro. Barracão... Todo barracão tem potencial a ser ponto de cultura. Nós somos uma cultura viva, que a gente fala quando se trata de legislação. A gente tem vestimenta própria, nós temos alimentação própria, nós temos modos de vida próprio, porque a gente tem preceito, a gente tem comportamentos a seguir, que é único. É único. Nós temos música própria, nós temos dança própria, nós temos tudo... Um arsenal, né? Que é uma cultura viva, uma tradição que são única. E cada terreiro tem o seu potencial. E eu estou trabalhando para que, em breve, alguns terreiros sejam contemplados. E a gente vai conseguir essas contemplações para esses terreiros nos próximos editais que forem abertos. E a gente já vai instruindo. Já tem um aberto aí da FAC, né? O FAC foi aberto agora, dia 30/4, foi lançado o edital. O FAC, para quem não tem o conhecimento, é o Fundo de Apoio à Cultura. Todo terreiro que está com o seu CNPJ vigente
que tem o seu CIAC, que é o Certificado de Entidade ou Agente de Cultura, registrado na Secretaria de Cultura de Brasília, tem direito a participar do FAC. E se não tem o CEAC, trata de ter, porque no segundo semestre tem outro edital. Tem outro edital. E se você não tem seu CEAC, pode nos procurar. A gente vai estar dando essa orientação, porque o nosso objetivo é esse. Isso. Vamos falar em valores, né? São milhões destinados para a cultura de Brasília. Milhões. E são poucos os terreiros hoje que estão aptos ou organizados para poderem receber. E se você se organizar, você vai ter acesso a esses milhões que estão disponíveis, nem que seja uma parte deles, mas você vai ter acesso. Exatamente. Né? Você poder fazer uma obra através de um ponto de cultura, um recurso recebido, fazer uma obra, uma melhoria no seu barracão, você trazer mais acessibilidade para quem não enxerga, uma acessibilidade para quem tem problema de locomoção, né? E assim por diante. Pros velhos, tipo eu. Pros de boa idade, né? Ou se não, você tem, por um exemplo, você tem uma conta de luz que é alta, porque o barracão nunca fecha. O barracão é o tempo inteiro aberto, recebendo filho, fazendo jogo e fazendo tratamento. É o tempo inteiro aberto. Ou então só porque chegou alguém que precisa chegar. Ou porque chegou alguém que precisa chegar. Terreiros que são casa de passagem. Todo terreiro é uma casa de passagem, né? Você tem ali uma conta de luz alta, se você sabe, organizar, botar uma fotovoltaica, você vai ter um desconto na sua energia de luz o resto do tempo de existência a ONU, vários benefícios, babá, vários a benefícios. ONU tem um programa, tem um organismo, que ele tem sede aqui em Brasília também, que esse organismo trata das questões sanitárias graves. E está muito preocupado com a volta da AIDS. Escolheu para lançar o programa na Bahia, numa casa de santo, porque as casas de santo foram as casas que mais acolheram aidéticos, quando as pessoas viravam a cara para os aidéticos e diziam que era doença de viado. E tuberculose também, né? Tuberculose, outras doenças, mas essa questão da AIDS foi muito séria. Né, que as pessoas morriam à míngua porque as famílias achavam que era uma doença pecaminosa. E nos terreiros... Como se todo mundo não fizesse sexo, né? É uma coisa... Né? E nos terreiros a gente tem essa realidade e é importante relembrar. Nós, de terreiro, normalmente temos nossos filhos de santo, as pessoas que frequentam nossas casas, são pessoas que estão já em uma situação de marginalização da sociedade, no sentido de moram em locais com menor poder aquisitivo, né? Moram em... bairros mais insalubres. Bairros mais insalubres, com menos... esgoto, menos água encanada. Menos tudo. E a gente tem hoje uma situação de que nos terreiros a gente vai ter o acolhimento. E boa parte dos terreiros são compostos por esse escopo, de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas pobres, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas negras, né? Pessoas com deficiência. Quantos terreiros não estão fazendo N ações para acolhimento de autistas, de pessoas com TDAH, né? E entre outras hiperatividades ou questões sensoriais. Então, assim... É difícil para uma pessoa que não é de terreiro entender o que é um terreiro. Né? Começa daí, né? Porque o terreiro, por exemplo, qualquer religião, você vai no dia da oração, que em geral é domingo, né? Você vai, acabou a oração, você vem-se embora. Você pode ir durante a semana à noite, acabou a oração, você vem embora. Pode ir 2, 3 vezes à noite, vai, volta para casa. O terreiro não, você vai e fica. E você dorme, você passa 2 dias, às vezes passa 7 dias, 15 dias, 21 dias, né? Mas é isso. Então, estamos na nossa hora. Exatamente, já dá para fazer os encaminhamentos finais. Daria para conversar muito mais, viu? Daria. A gente tem muito assunto para tratar. Tem mas muito você virar outras vezes. Você virar outras vezes. A Rádio Legalidade fica sempre à disposição, né, João? Portas abertas aí para atender vocês, né? Sejam sempre bem-vindos aqui à sede nacional do PDT. O PDT é o único partido que tem o PDT Axé. Tem o Axé no sobrenome. Exatamente. Então, isso já demonstra, né, o carinho e o respeito que o partido tem
com a questão da religião e matriz africana. Então, quero agradecer a presença de vocês, dizer que a Rádio Legalidade sempre é um canal aberto para desenvolver, para que a nossa sociedade evolua, né? E para isso a gente precisa da participação de todos, independente de raça, né, de cor e de questão financeira. A Jo Abreu tem feito um trabalho brilhante aí na frente do PDT Axé. Ela que programa e apresenta esse programa, eu apenas acompanho e aprendo muito aqui a questão cultural da nossa sociedade brasileira. E eu, então, da minha parte, fico muito agradecido e sempre à disposição de vocês. Deixo a palavra, então, para a Jo Eu finalizar. agradeço, Anísio, a sua presença, mas mais que agradeço, eu acho mó barato uma pessoa bem jovem como você está tão preocupado com o nosso povo, porque como eu sou de Axé, eu tenho que chamar de nosso povo. Eu luto com essa história desde 2005, desde 1995. E eu já não era bebê. E eu via aqui em Brasília que tinha um pessoal que dia de sexta-feira vestia branco. Um monte de gente, né? E eu comecei a prestar atenção, católica de formação, muito católica, por sinal, e nada Carola, nada Carola, mas muito católica. E eu comecei a ver essas pessoas e até que um dia eu entendi o que era, alguém me falou, não me lembro agora no momento, e comecei junto ao PPS, que hoje é o Cidadania. Acho que os partidos fazem um papel fantástico quando dão esses espaços. Nós montamos a federação. O Paiva tinha morrido e nós trouxemos de volta a federação e não me permitiram ficar na diretoria porque eu não era de santo. Não era mesmo. E eu quis ser de santo. Aí eu comecei a ir nos candomblés, né, na vida, na Umbanda e tal. E achava lindo, adorava os tambores, mas eu, na verdade, só achava bonito, né? E eu quis ser de santo. Diz que as pessoas vão para o santo ou pelo amor, pela dor, ou por tradição, né? O meu marido, por exemplo, é filho e neto. E eu não conhecia esse senhor na época. E eu fui para uma casa de santo e fiz o santo. Até sair de lá é QED, né? Porque eu tinha passado por essa experiência de não ser reconhecida porque não era da fé, né? E eu achava justo, tanto que eu não fiz questão de ficar na diretoria da federação, e a federação durou todo esse tempo e está aí ainda existindo, né? Com praticamente as mesmas pessoas, né? Um bocado já morreu, hein? Um bocado já morreu, já enterrei um bocado deles. E ela cumpriu o papel dela por um tempo bom, e acho que ainda cumpre alguma coisa. E todos nós vamos cumprindo o nosso. Até que eu dei com os costados aqui no PDT para fazer um outro tipo de trabalho, porque eu sempre trabalhei na minha área, como jornalista e como escritora. Dei muita força nessa área, né? E agora estou aqui no PDT, lutando para que um dia nós possamos ter um candidato, pelo menos a distrital aqui dentro do partido. Representando o Axé, né? Representando o Axé, né? Eu acho que na cidade nós temos pouquíssimos, né? Não sei nem se tem. Pré-candidatos a gente já sabe de alguns que que têm ligação dentro da religiosidade, sacerdotisas, ogãs, que eu sei que são, tanto aqui em Brasília quanto no entorno, mas a gente passa por uma questão que é muito complexa. Ao mesmo tempo que a gente quer de imediato alguém lá dentro, a gente passa por um dado que fala que a gente tem 0,3% mais ou menos da população do DF como, vamos usar esse termo, entre a gente de bom grado. Então, 0,3% da população do DF como macumbeiro, né? Sim. Esse número, se a gente tivesse essa quantidade de eleitores para um pré-candidato, a gente botava esse pré-candidato lá dentro. Só que não é 0,3%. A gente não acredita que seja só isso, não. Mas... E a gente já tentou fazer vários, inclusive esse livro que eu escrevi foi na tentativa de fazer um levantamento. Sim. Né? Não posso falar de censo.
Eu acho que a gente só vai ter um censo quando a gente tiver dinheiro para bancar o IBGE e comprar deles o serviço e mandar fazer um recenseamento. Mesmo, faz um censo, feito uma pesquisa fundamentada, né? Aí a gente vai ter um negócio decente, porque até aqui a gente tem levantamento do número de casas e mal e porcamente, porque não chega, minha não casa abarca. mesmo nunca foi Nunca foi visitada, nunca né? foi visitada, nunca foi mapeada por um órgão. A gente tem CNPJ ativo há mais de 26 anos, mas não chegou a ser Até mapeada, lá, né? Mas é isso. Gente, muito obrigada, valeu. Acho que foi importante. É importante que você tenha tido essa ousadia. É importante que você tenha tido a acolhida que eu sei que você teve, né? Você foi muito bem recebido, né? Você está cercado de pessoas muito boas, pessoas dignas, honestas, sérias. E que você tenha muito sucesso. E a palavra está com você. Pode encerrar. Quero agradecer a oportunidade. Eu espero não ter esquecido nada no tempo que a gente teve para poder Não, você comentar. vai ter outros tempos para continuar. Tem muitas outras coisas que a gente faz, que a gente já está em execução, né? Mas eu agradeço a oportunidade de dar um espaço para as 3 instituições hoje que estão no Distrito Federal, dando amparo para os terreiros. 2 hoje no DF e em torno, outra em âmbito nacional, mas é importante a gente ter um espaço para conversar com a comunidade de terreiro, para que saibam, não só através de uma rede social, mas que acompanham vocês aqui há algum tempo. Fico lisonjeado de ter conhecido a estrutura do podcast, de ter te conhecido, Jô, também. Foi uma satisfação gigantesca. Fiquei muito feliz com o contexto do que me trouxe até aqui, do decorrer do nosso bate-papo, né? O Alan falou pouquinho, né? Mas aprendi bastante. mas foi muito, muito, muito bom mesmo. Fico feliz. Chamo os terreiros que tiverem curiosidade para conhecerem um pouco do nosso trabalho. Mandem mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, que eu já peguei o número aqui, que eu vou falar agora, 6199-889-1021. Tá? Esse é o nosso WhatsApp. Quem quiser entrar em contato vai falar ou diretamente comigo ou diretamente com a nossa diretora de comunicação, Juliana. Serão muito bem acolhidos, muito bem direcionados e, dependendo de cada situação, a gente encaminha para cada departamento, né? Mas vamos dar o suporte que vocês precisam. Estamos à disposição da comunidade de terreiro e aguardo uma próxima oportunidade, tá? E espero vocês lá no Samba de Senzala, um samba de resistência, né? Lá? Em prol Vamos fazer uma força para 23, né? Dia 23/5, sábado, a partir das 17 horas, lá no Rancho Irapuru. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado.